São muitas informações. O leitor desatento pode mergulhar na obra como em uma viagem ficcionista e se maravilhar com os aspectos do mundo espiritual, esquecendo-se que toda a obra está repleta de convites ao conhecimento do Evangelho de Jesus e à sua aplicação. Mesmo que a aplicação do Evangelho não se dê integralmente, é urgente começar. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Livro Nosso Lar. Espírito André Luiz, Prefácio, Novo Amigo. Há muitos detratores da obra que dizem ser de ficção por conta dos relatos semelhantes aos de filmes e obras de ficção atuais. Mas em 1944, esses elementos ficcionistas comparativos não existiam. Também há muitos defensores que se encantam de forma exagerada pelo livro, aumentando o seu ponto de vista sem consenso, criando ideias que são verdadeiras ficções. Por isso, é bom colher na obra consequências morais, que nos possibilitem vê-la como obra doutrinária e evangélica. Há muitos efeitos danosos em nossa vida por nosso afastamento da proposta comportamental do Evangelho de Jesus. Dor, sofrimento, mágoa, culpa, expiação, inveja, avareza, soberba, ciúme, orgulho, egoísmo, etc. Vamos ver muitas causas de sofrimentos no livro que podemos evitar aqui, enquanto alunos da oportunidade de vida. A maior prova da misericórdia de Deus é nova oportunidade de aprender e elevar-se na escola da vida, reparando nossos erros, perdoando e sendo perdoado. Ler esse livro e sair dele sem nenhuma modificação moral e um pouco de autoiluminação será a prova que entendemos como uma ficção. Não teremos argumentos no plano espiritual para justificar que não fomos avisados previamente das responsabilidades dos nossos atos e inatividade no bem. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor nos instrui sobre a necessidade da prática da caridade com fé no futuro, aproveitando a oportunidade dos órgãos físicos e do mundo material para crescermos moralmente. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Espírito Protetor, Cracóvia 1861. Do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Item 13. Somos muitas vezes levados a acreditar, pela nossa imperfeição,
que é para os outros, apesar de estarmos no movimento espírita, vendo esse livro no seu lado mais misto, às vezes sem distinção da realidade do espírito, acreditando que não são espíritos também, que os fatos se referem aos espíritos desencarnados ou para os outros encarnados, em um lugar muito distante, esquecendo que os desencarnados já estiveram como nós, carregando um pouco material aqui na Terra. A função do intercâmbio com o mundo espiritual é restaurar o Evangelho, ou seja, a moral do Cristo, a moral universal, que são as regras morais do universo, trazidas por Jesus dentro da nossa compreensão evolutiva. Vícios, suicídios, orgulho, egoísmo, traição, promiscuidade, falta de caridade, assim como perdão, o amor, a família, solidariedade, caridade, são temas relatados na obra com suas devidas consequências morais e materiais no corpo espiritual, o perispírito, como no corpo biológico. Nessa obra, a candeia é colocada em cima do alqueire, iluminando os que andam na escuridão da ignorância da vida futura, da vida no mundo espiritual. Quem do movimento espírita acredita que já se encontra iluminado e não precisa das informações desse livro, deve reclamar com Deus imediatamente. Você está dizendo à inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas que está no planeta errado. O Espírito Emmanuel esclarece que o adepto do Espiritismo deve se preocupar com algo muito maior que investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião. Que o intercâmbio com o mundo espiritual não é laboratório de místicos e curiosos, é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. A nossa luta aqui, como encarnados, é para nos elevarmos moralmente. A vida, uma oportunidade da misericórdia de Deus. A ferramenta própria é o nosso livro. Somos os autores da nossa vida, do livro da nossa vida. O que já escrevemos? O que estamos escrevendo? O que iremos escrever? Vamos estudar mais. Grande abraço a todos e a todas. Saúde e muita paz.